Atlas, então, foi a campo também, então, para saber qual que é a avaliação das pessoas sobre a segurança pública de uma maneira geral. Vamos ver, 19% dos entrevistados aprovam a segurança do próprio Estado, 37% acham regular e 44% avaliam como ruim ou péssima. E quando fala sobre as cidades, 24% considera a segurança pública das cidades ótima ou boa, 39% dizem que é regular e 38% acham ruim ou péssima. E sobre a segurança nacional do Brasil, 19% acham que é ótima ou boa, 21% regular e 60% avaliam como ruim ou péssima. Fica com a impressão que acaba caindo um pouco mais no colo do governo federal? Sim, acaba caindo mais no colo do governo federal. É interessante ver essa discrepância, né? Porque, no fim das contas, assim, as pessoas que responderam essas três categorias são as mesmas. E a sensação de segurança, então, por essas respostas, parece ser uma impressão ruim, sendo que ela é pior quando se trata de um lugar mais distante. Então, tem, por exemplo, cidades menores, onde todo mundo se conhece, onde existe uma sensação de segurança melhor em relação ao seu entorno. Por isso que quando a gente pergunta sobre a cidade, as pessoas têm uma avaliação que não é tão negativa. Quando a gente pergunta sobre o Estado, também talvez existe uma certa politização já do tema. Por exemplo, se a gente fosse fazer essa pergunta em São Paulo, imagino que alguns eleitores mais orientados à direita vão fazer uma avaliação melhor do Estado e pior do conjunto geral. E as pessoas têm um certo otimismo também, tipo, as pessoas enxergam que é uma sensação ruim num conjunto, mas de certa forma esperam que isso não vai atingi-los pessoalmente. Então se trata um pouco talvez de wishful thinking, de pensar que é um fenômeno que talvez não vai me vitimizar igual eu vejo nas redes sociais ou no noticiário, que afeta tantas outras pessoas. Jussara, esses dados sugerem um bom tema para a política, para a campanha eleitoral. De alguma maneira, esse tema vai estar na eleição de 26? Olha, com todos os articuladores e políticos e chefes de partidos com os quais eu converso e integrantes de governos, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, e o que eles me dizem que a segurança pública, se não for o tema mais importante, será ali um dos 3 principais temas, que isso é a pauta de hoje, tanto para o governo federal quanto para os governos estaduais. E aí, falando sobre essa percepção de como a segurança começou a cair na conta do governo federal. Tem uma avaliação de que a oposição, a direita, ela foi muito eficaz em jogar essa culpa para o governo federal, especificamente para o governo Lula. E, portanto, vem essa cobrança. Quando a gente vê o presidente Lula colocando como uma meta a aprovação dessa PEC da segurança, que agora eles querem falar em reforma da segurança, é porque ele precisa apresentar isso para 2026. É preciso chegar em 2026 com algo mostrando, olha, não ficamos inertes diante dessa gravidade da violência pública. Então, isso é um tema e está todo mundo correndo. Só para trazer um exemplo aqui, de governos estaduais, em São Paulo, há uma preocupação também do governador Tarcísio de Freitas, que, segundo apurei aqui, tem investimentos para a segurança pública, não tem risco de ser contingenciado, que vão tentar liberar o máximo possível para fazer essa entrega. Afinal de contas, Tarcísio de Freitas diz que é candidato à reeleição, mas é o nome ali citado como o mais viável pela direita para uma disputa contra o presidente Lula.